tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente, como combinado, e eu gostaria de fazer uma oração antes com você. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu me coloco aqui, Senhor, para ser canal de bênção em Tuas mãos. Eu me rendo plenamente à Tua vontade, ao Teu querer. E que o Senhor venha, através da minha vida, se revelar através da Tua santa palavra. Eis-me aqui, Senhor, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui e o tema da nossa live hoje é assim: não se corrompa em meio ao propósito, né? O casamento de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tímina uma jovem filisteia, peçam essa moça para mim porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando oportunidade para atacar os filisteus que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tímina e quando estavam passando pelas plantações de uva, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte com as suas próprias mãos. Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito, porém não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Pois então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estava o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco e eles comeram. Porém, Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que antes de se passarem os 7 dias da festa do casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: diga qual é a adivinhação. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse chorando: você não me ama, você me odeia, você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Então, a pergunta aqui é de você não se perder em meio ao propósito. Aqui
A gente sabe que Sansão era nazireu e que ele não poderia comer nada de animal morto, nem tocar em nada que era morto, né? Como não beber vinho e não cortar o cabelo. E aqui o que Sansão fez? Ele matou o leão que atacou ele e após alguns dias ali se formou uma colmeia, né? E ali ele pôde tirar o mel e ainda comer e dar aos seus pais. E aqui a Bíblia diz ainda que ele não contou aos seus pais, porque ele já sabia disso. E aí Sansão escolhe casar, né, com a Filisteia, que era os inimigos do povo de Israel. E aí você vê então o motivo da pergunta dessa live. Não se permita corromper-se em meio ao propósito, porque Sansão foi feito para destruir o povo filisteu. Aqui nesta palavra ainda fica claro que Deus permitiu ele se envolver com a mulher filisteia para que achasse uma oportunidade para que ali o povo fosse destruído. Mas qual foi o se perder de Sansão nessa palavra desse capítulo 14? Primeiro, ele comeu o que não devia, né? Então aqui ele já abriu uma legalidade, aqui ele já entrou em desobediência, sabendo que as condições dentro do propósito do chamado dele era ser nazireu, não beber vinho, não comer nada de morto, né, de algum animal morto e nem tocar em mortos, né? Então significa que ele pegou o mel que estava ali no leão, não só comeu, como deu para os seus pais. E aí continua. Aí ele foi fazer uma charada, né? E aí dentro dessa charada, aí você vê o ensoberbecer-se dele, né? Porque só ele sabia daquilo, né? Só ele e Deus sabia que ele havia matado o leão e que após ser morto o leão tinha ali o mel que daquilo que é forte, que é o leão, nasceu ali uma colmeia, né? E ali foi gerado o mel através então das abelhas. E aí só ele, Deus, sabia daquilo, nem seus pais não sabiam. E aí você vê o envaidecer-se do próprio eu, e ele tinha certeza. Aqui no versículo, deixa eu ler o versículo novamente para vocês. Daí ele fala assim, ó, eu tenho uma adivinhação, aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que antes de se passarem os 7 dias da festa do casamento, vocês não me darão a resposta. E aí eles, curiosos, perguntaram, qual que é então a adivinhação? E aqui você vê Sansão, né, a segunda vez no mesmo capítulo, Sansão se perdendo. E aí, o que isso traz de reflexão para a minha vida e para a sua vida, né? Diante daquilo que é o propósito que Deus tem te chamado. Então, Deus te chamou para você ser uma excelente dona de casa, um excelente esposo, uma excelente mãe. E aí, dentro desse propósito, o que você tem caminhado ao longo do que Deus determinou para você e não se perdido com as distrações ou com as escolhas do seu próprio eu, né? Vamos colocar aqui dentro de uma empresa, né? A pessoa tá lá para fechar um contrato, ela sabe que ali tem coisas obscuras e que aquilo pode vir a dar problema lá na frente. Ao invés dela seguir aquilo que é correto, o que ela faz? Ela fecha o contrato. E aí, por conta disso, né, ela acaba se dando mal lá no final, né? Então, dentro da faculdade, né, o que você ali em meio à faculdade, como um cristão, dentro do seu propósito, pode se corromper. Né? A gente sabe que na faculdade a mentalidade das pessoas são muito abertas, né? Tudo pode, não há problema de nada, não há preconceito, não há
caráter, não há rigor, não há nada, né? Entre as amizades ali e muitas coisas que era proposto. Eu lembro na minha época de faculdade, a gente saía para as festas enquanto eu não era cristã, e aí eles passavam, né, o cigarrinho que todo mundo conhece, né, que dá uma brisa, e chegava na minha vez, pulava, porque primeiro eu sou alérgica a cigarro, a cheiro de fumaça, essas coisas. E aí pulava a minha vez, né, e eu falava, não, muito obrigado, não preciso disso, né, mas eu poderia me corromper, eu poderia, que custa, né, só experimentar. Eu louvo a Deus porque eu nunca coloquei esse negócio na minha boca. Mas, por outro lado, e as pessoas que não estão fundamentadas na palavra, não estão fundamentadas no seu propósito, podem se corromper uma única vez. Eu lembro quando eu trabalhei numa clínica de dependentes químicos, quantos estavam lá só porque experimentaram a maconha. E aí da maconha um abismo puxa outro abismo. Se perderam por uma coisa que aparentemente era simples, só que não. Então, em um vacilo, você perde, você sai do seu propósito, né? Então, eu louvo a Deus que o Senhor não me permitiu me corromper, né? Mas quantas outras pessoas se corrompem diante da faculdade? Eu conheço pessoas que acreditavam em Deus, passaram a estudar, deixaram de acreditar em Deus, né? Então, quer dizer, são tantas coisas diante dos propósitos, daquilo que é o individual, do que Deus tem para cada um, que as pessoas acabam se perdendo. E aqui a gente vê que Sansão se perdeu já na escolha dele, foi a escolha do seu próprio eu, comer o mel do animal morto que estava ali, e ainda criar essa charada com a sua onipotência era tanta que ele falava, ninguém vai adivinhar, porque só eu comi, ninguém viu, só Deus. Entende? Então, o quanto no meio do processo, enquanto no meio do caminho, você pode se corromper em relação ao propósito. E é importante você começar a refletir mediante esse capítulo, porque aqui o Senhor vai dando alertas. Há uma permissividade de Deus, mas mesmo dentro da permissividade de Deus, há o nosso livre-arbítrio, há a nossa escolha, né? E aí, diante dessa escolha, qual tem sido a tua escolha? Né? Você sabe que o cigarro faz mal, você está fumando, mas por que você continua fumando? Ah, porque agora eu sou viciado, né? Eu não consigo mais parar. Coloque esse vício no altar do Senhor, porque não há o que ele não mude. Né? Então, o que dentro do seu prazer, das suas escolhas, você tem se corrompido em meio ao propósito daquilo que Deus designou para você? É importante você ter essa consciência, porque aqui Sansão começou a se perder. Aqui foi a primeira traição da mulher, de uma mulher que ele escolheu, que traiu ele. Ela contou, ele não tinha essas roupas, tanto é que ele foi lá e teve que matar 30 pessoas para poder ter as roupas. Então o abismo começou a puxar outro abismo, ele começou assim, vai descer, né? Primeiro ele pecou ali comendo o mel do leão morto, já não podia. E ofereceu aos seus pais, não só foi suficiente ele pecar, ele ainda levou aquilo para os seus pais, né? Depois, né, de alguma forma, escolheu lá a mulher, os pais questionaram ele, filho, mas escolhe alguém aqui da nossa tribo, né? E ele não queria escolher, ele queria aquela mulher de Tímina. Então significa que o eu dele ainda estava prevalecendo, mesmo diante do chamado, porque o pai e a mãe de Sansão, eles eram estéreis, eles não podiam ter filhos. E aí um anjo apareceu a Manoá e falou, olha, tua mulher ficará grávida. E aí esse mesmo anjo que apareceu a mãe de Sansão, apareceu o pai, e ali ele fez um sacrifício, né, de gratidão, e ele sabia que Deus ia enviar o filho. E aí o que ele fez? Ele consagrou esse filho a Deus. Então Sansão foi consagrado como nazireu. Ele não era dos pais, ele era do próprio Deus para um propósito, que era acabar e exterminar com o povo filisteu. Só que não da forma como aconteceu.
Então ele se corrompeu ali no meio do caminho. E o pior, né? A primeira mulher que traiu ele, né, ela poderia chegar para Sansão sabendo que ele era, né, de alguma forma forte, tinha aí, né, falar para ele. Não, ela escondeu e ficou com medo do povo botar fogo. Só que se ela conhecesse o marido e soubesse que ele era forte, que ele era um homem escolhido por Deus, nada disso teria acontecido. Porque ela não precisaria insistir, ficar chorando ali, porque ela sabia o marido que ela tinha casado. Então significa que de alguma forma foi um abismo puxando outro abismo e só tirando ele do propósito. Ainda no final de tudo, ele perdeu a mulher pro padrinho. Diante do quê? Porque aqui fala que ele ficou com muita raiva, né? De ter que ir lá e matar essas pessoas e ter confiado na mulher, digamos assim. Mas foi um abismo puxando outro abismo. E foi tirando Sansão do caminho, tirando Sansão do caminho. Então, significa o que isso reflete no meu chamado. O que isso reflete no seu chamado. O que em meio ao seu chamado você tem se distraído. O que em meio ao chamado você está saindo fora do caminho. Eu sei da minha vida, do propósito que Deus pediu para mim. Recentemente eu assistia, não que isso não possa, tá? Pode e é normal, mas o Senhor falou: filha, eu quero que você gaste menos tempo assistindo filme final de semana. Eu já não assisto durante a semana para estar ali em oração, em jejum, em busca da palavra, mas até o final de semana. Ele falou: eu quero que você acentue mais o seu tempo comigo. Eu quero que você invista mais em mim. Eu quero que você invista mais naquilo que é o propósito do que eu tenho para você. Porque eu estava me distraindo, inclusive, né, no caso, os fins de semana, que eu trabalho de segunda a sexta para Deus. Mas Deus me pediu, então ele falou para mim: eu quero isso. Eu, óbvio que obedeci, ainda tentei ali, Deus, mas né? Não, obedecer. A gente é assim, a gente é podrinho mesmo, né? Então, quer dizer, de alguma forma a gente tem que obedecer Deus na íntegra. Se Ele está nos pedindo algo, Ele sabe o que isso vai nos causar lá na frente. O tempo que toma de nós, que era para estarmos em comunhão, em oração, em leitura da palavra, em leitura de livros, em crescimento dentro do que é o propósito, e estamos distraídos em meio ao caminho. Então é muito importante que você faça uma reflexão do propósito daquilo qual Deus te chamou e quais têm sido as suas distrações para que você não exerça esse propósito com a excelência. A gente vê no final de Juízes que Sansão, ele matou todos os filisteus, mas ele acabou morrendo. E ainda pior, né? Ele foi pego, né? Porque Dalila denunciou ele. E aí, além dele ser pego, furaram os olhos dele. E aí ele pediu mais uma chance no fim da vida dele. Olha, eu não cumpri o propósito daquilo que o Senhor me pediu, mas me dá mais uma chance. Só que a chance que ele tinha acabou trazendo a morte para ele. Porque quando ele derrubou todas as pilastras no local onde todos estavam reunidos, todo mundo morreu, mas ele também morreu. E aí a pergunta é: será que era isso que Deus queria para a vida de Sansão? Será que era justamente isso, essa perda que Deus queria para a vida dele? Eu creio que não. Eu creio que não. Mas o que aconteceu? Ele foi e fez isso. Deixa eu levantar aqui e fechar, que eles estão cortando a grama aqui do condomínio. E aí, para não fazer tanto barulho. Então, significa que, de alguma forma, eu creio que não era isso que Deus queria de Sansão. Deus não queria que ele morresse dessa forma, né? Mas aqui ele já teve a primeira colheita, né? A mulher dele foi dada para o padrinho. Então, gente, é muito, muito sério quando a gente se perde em meio ao propósito. É muito, muito sério quando a gente se perde, porque aqui é um abismo puxando outro abismo. Então, que você tenha plena consciência, que você faça uma autoanálise, que você busque no Espírito Santo, né,
o discernimento daquilo que pode estar sendo a distração na sua vida. No meu caso, o final de semana eram os filmes, né? No seu caso, o que poderia ser? Celular? Falta de orar mais? Falta de jejuar mais? Falta de entender exatamente aquilo que Deus quer dentro do propósito? Buscar na excelência aquilo que Ele tem para você? O que você tem permitido, né, se corromper aí dentro do propósito? E aí a gente vê inúmeros escândalos, a gente está vendo que no mundo gospel está acontecendo uma série de coisas terríveis. Mas por quê? Porque o povo tem se corrompido em meio ao propósito. Deus chamou eu para isso, e eu vou, me perco, e aí faço uma coisa errada, um abismo puxa outro abismo, e aí acabou com tudo. Então é muito sério tudo isso. Então que eu e você tenhamos a plena consciência de refletirmos o que Deus nos pede, qual é o propósito da sua existência, qual foi a função daquilo que Deus te chamou, né? A Tati, eu nasci para qual propósito? Você nasceu para qual propósito? Em meio a esse propósito, a gente tem pouco tempo de vida, 80, 90 anos, máximo aí 120 anos, 130, olha lá, em meio a tão pouco tempo diante da eternidade. O que você tem se permitido se corromper diante daquilo que é o propósito de Deus, o chamado dele para a tua vida? Então é importante você ouvir. É importante você ter essa consciência. É importante você saber disso tudo. Então, reflita sobre isso. Ainda tá muito barulho, é porque eles estão cortando bem aqui a grama, bem atrás exatamente do meu bloco. Bom, mas de qualquer forma a gente já tá para terminar. E eu gostaria só que você refletisse sobre isso. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, eu louvo a Ti, Pai, porque através dessa palavra a qual o Senhor deu para Sansão, das escolhas dele, Pai, o Senhor tem a permissividade, mas mesmo diante da Tua permissividade, Pai, a gente não deve fazer o que o nosso eu quer, o que o nosso conhecimento, a nossa inteligência, se estribar no nosso próprio conhecimento, mas buscar a Tua direção em tudo. Se é para andarmos para a direita, vamos para a direita. Se é para a esquerda, é para a esquerda. Se é para frente, é para frente. Pai, que a gente não se perca e nem se corrompa em meio a essa caminhada, diante daquilo que o Senhor tem nos pedido, diante daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, diante do propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Pai, tem misericórdia de nós, não nos permita, Deus, errarmos para cairmos e morrermos como Sansão, mas se errarmos, Pai, que possamos voltar e rever tudo de novo e começar a caminhar de acordo com a Tua vontade, porque somos falhos e imperfeitos, mas Tu és aquele que coloca tudo no lugar quando ouvimos a Tua voz, quando buscamos a Tua presença, quando nos derramamos diante de Ti, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo aquilo que precisamos mudar. Pai, em nome de Jesus, vem com Teu poder e autoridade sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos orientando e nos colocando, Pai, naquilo que é o Teu prumo. O Teu prumo, não há divagações, não há erros. O Teu plano é certo. O Senhor nunca tem plano B para nada, porque o plano A que o Senhor estabeleceu é o plano perfeito. Se não acontecer o Teu plano, é porque a falha é nossa. Então, que possamos ter a sabedoria, o discernimento, o equilíbrio e os ouvidos sensíveis à Tua direção e à Tua voz. Assim, Pai, nos rendemos em gratidão a Ti, para bendizer, louvar e enaltecer o Teu santo nome. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então reflita, encaminhe essa live para quem você conhece, curte, né? Se inscreva no canal
E não esqueça de abençoar outras vidas, né? Se você mandar essa live para alguém, o canal vai crescer, mais pessoas saberão e ouvirão aquilo que precisa, né, para nós sermos edificados e transformados através dessa palavra. Amém? Então que Deus te abençoe. Muito obrigado, carinho de todos que entraram.